Olá, pessoal. Boa noite. Nós estamos já convidando a Dan e vamos. Sejam todos bem-vindos para mais uma live. Boa noite, Luciana. Boa noite, Oida. Tudo bem? Olá, Seja muito bem-vinda. Nós estamos iniciando mais uma live para a glória do Senhor. E nós estamos trabalhando aí com o tema de mãe para filhas, discipulado intencional e não intencional. E, pessoal, antes de darmos início à nossa live, eu gostaria de fazer um pedido para você. Se você observar na parte inferior do seu vídeo, bem no cantinho do lado direito, tem um aviãozinho. Envie esse aviãozinho, que assim você vai estar convidando mais pessoas para estar conosco nessa live. E vai ser muito importante, porque nós já iniciamos na semana passada com esse tema, e vamos ter ainda mais 3 palestras, né, com diferentes abordagens, a respeito do mesmo assunto que é o discipulado. Então, ele vai ser muito importante, né, para a questão da família. Então, esteja já aí soltando seus aviãozinhos, que vai ajudar bastante. Bom, no primeiro momento, nós gostaríamos de voltar a esclarecer a respeito do propósito dessa live. Nós estamos aqui fazendo um bate-papo especificamente sobre discipulado intencional e não intencional, mas na prática. A nossa base é Mateus 28, 19 e 20, né? Onde o Senhor Jesus Cristo disse: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, batizando os nomes do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar tudo quanto vos tenho ordenado. E eis que estou convosco até o final dos séculos. Então, a nossa base de ordem é essa. Nós estamos trabalhando com uma esfera de ação, embora nosso tema seja de mãe para filhas, né? Mas a nossa esfera de ação são as mães e os filhos, né? Não só meninas, mas também os meninos, né? Porque somos, não eu necessariamente, mas nós aqui, os seguidores, somos pais e mães de meninos e meninas. Então, a nossa esfera de ação são os meninos e as meninas. E por que nós escolhemos esse mês, né? Que é o mês das mães. Nós entendemos que ele é um momento bastante adequado para uma reflexão sobre como nós, mães cristãs, temos e se temos obedecido à ordem do Senhor Jesus Cristo quanto ao ministério de discipular e ensinar os nossos filhos a se tornarem seguidores e praticantes da ordem dada por ele, né? E nós vamos então abordar essa ordem sobre 2 perspectivas. Uma é do discipulado intencional e a outra é do discipulado não intencional. Ambas como formas de obedecer a essa ordem do Senhor Jesus Cristo. O nosso maior exemplo aqui, com certeza, é o Senhor Jesus Cristo, baseado em Mateus, capítulo 4, principalmente no versículo 19, onde a gente observa ali o Senhor Jesus chamando Pedro, chamando o André, chamando o Tiago, chamando o João, e ele chama cada discípulo para discipular, para ensinar a pregar, para ensinar o seu exemplo e que eles pratiquem, né, tudo quanto o mestre tem ensinado e ordenado, como ele mesmo disse. Nós percebemos então que ele veio com um propósito claro, ele teve um propósito definido sobre o que fazer e como fazer para obter dos seus seguidores uma prática, e não apenas pessoas que os ouvissem, mas que eles se tornassem servos praticantes em relação à sua palavra. Em relação aos conceitos sobre o que é discipular, né, inclusive sobre o discipulado intencional e não intencional,
Semana passada, a Luciana Zborowski esteve conosco e ela já esclareceu esses conceitos. E está gravado no IGTV. E para quem ainda não viu, eu acho que vale muito a pena você assistir. Inclusive, na semana passada, nós divulgamos uma série de livros, fizemos uma listinha aí de livros, né? Como fazer o discipulado, principalmente para meninas aí. Abrange todas as áreas do discipulado, mas está disponível no feed e essa semana nós estaremos repostando também no Store. Dá uma olhadinha lá, porque tem um material bem rico, material publicado, inclusive tem materiais publicados recentemente, e vale muito a pena dar uma olhada. Bom, qual seria então, né, Danúbia, o desafio para nós mães na noite de hoje? Então, nós temos aqui uma proposta de compartilhar a nossa experiência. Eu, como mãe, que não fiz um discipulado intencional, e a minha filha, que tem feito um trabalho, e eu, sobre a minha avaliação respectiva, bastante interessante com os meus netinhos no discipulado intencional. E eu falei isso a semana passada, quero deixar aqui claro novamente, nós estamos totalmente cientes de que nós não somos modelos de perfeição, mas nós somos modelos em transformação. Porque, como toda família cristã, nós estamos num processo de sermos parecidas com Cristo. E nesse processo, há muitos erros e também muitos acertos. Então, nós estamos envolvidas com Cristo, mas cientes dessa nossa limitação humana, da nossa pecaminosidade e das nossas falhas também. E nesse aspecto, né, nós nos identificamos com o apóstolo Paulo, quando ele fala, não que eu já tenha recebido ou tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o qual também fui conquistado por Cristo Jesus, de acordo com Filipenses 3:2. Então, essa também é a nossa meta. E aí eu diria o seguinte, alguns que estão aqui conosco, né, ou talvez muitos, é possível que não me conheça, mas também pode ser que conheça Adão ou não conheça Adão, mas me conheça. Então, a ideia agora é que a gente faça aí uma breve apresentação para vocês também que não nos conhecem, saber com quem vocês estão ouvindo. Dan, então eu quero deixar você à vontade para fazer a sua apresentação e a consideração pessoal que você acha importante. Tá bom. Tá me ouvindo bem? É isso? Tranquilo? Sim? Estamos ouvindo. Então, tá bom. Tem muita gente que está entrando aí que já me conhece muito bem, bem até demais. Meu nome é Danúbia, eu sou filha da Cléo e do Peixoto, sou a única filha deles. Eu tenho 38 anos, sou casada com o Anderson há 16 anos e tenho 2 filhos, que são o Caleb, de 8, e a Lia, de 5. Meu marido e eu, nós somos cristãos, nós servimos a Deus como missionários de tempo integral durante 13 anos da nossa vida, sendo que 7 desses anos nós passamos na Argentina. Nós somos missionários lá onde os nossos filhos nasceram. Então a gente tem 2 argentinos aqui em casa, né? E que são uma bênção, viu? Tem uma galera da Argentina assistindo, então, assim, um beijo para eles. Temos até um público internacional, hein? Então, que bom. Muita saudade. Essa é a nossa família argentina, sem sombra de dúvida. Saudade deles. Mas hoje a gente está numa outra etapa da nossa vida, né? Nós servimos a Deus assim, de forma integral durante 13 anos. E hoje a gente está numa nova etapa da nossa vida, onde junto de 2 irmãos que são amigos nossos, irmãos e amigos, são amigos mais chegados que irmãos, né? A gente tem uma agência de publicidade e marketing e temos servido ao Senhor também dessa maneira.
E acredito que seja isso, assim, que seja a minha parte introdutória. Amém, amém. Eu sou a Cleo Peixoto, casada com o José Peixoto há 40 anos. Sou mãe da Danúbia, o meu genro é o Anderson Cornieri, e eu sou avó de duas coisinhas mais lindas e amáveis do mundo, que é o Caleb, que está com 8 anos, a Lia de 5 anos. Eu desenvolvo trabalho para o Senhor no Ministério de Aconselhamento Bíblico para Mulheres, fazendo treinamentos em aconselhamento bíblico e também evangelização pessoal. Sou professora da escola dominical, onde eu ministro aulas para cristãos e não cristãos, que eles desejam conhecer de modo mais aprofundado as questões, né, sobre pecado, sobre redenção, geralmente ligado a alguma dúvida em relação à própria salvação. Ou não, às vezes também nós temos ali alunos que vão, inclusive, para aprender e também fazer esse trabalho. E com exceção aí da escola dominical, esse ministério eu desenvolvo ele tanto presencial na igreja local, quanto tem agora, por conta da pandemia, estendido ele também para as redes sociais. Tem um canal no YouTube, que é Conselhos da Cleo, e também a gente trabalha via Instagram e Facebook, no sentido de divulgar a palavra do Senhor e propor aí uma verdade bíblica, né, sobre questões da alma. E eu acho importante também fazer alguns esclarecimentos antes da gente começar, até para facilitar um pouco a compreensão do nosso contexto como família. Nós não somos de berço evangélico, nós estamos entre os primeiros convertidos de família de gerações e gerações sem Cristo. Meu esposo e eu, juntamente com essa minha filha única, Danúbia, né, que nós temos o privilégio de estarmos aqui, mais um irmão, mais novo, que morava comigo na época, nós conhecemos a Cristo em maio de 1990, portanto, faz 31 anos. A Danúbia, na época, tinha 7 anos de idade, eu 27. Entregamos ali, né, Dan? Agora todo mundo sabe, né? A idade da mãe, da filha, mas tudo bem. Genética boa. Amém, né? Que Deus, Amém, que também. O discipulado, ele passou a fazer parte da minha vida sob a perspectiva de que discipulado era uma série de estudos bíblicos, né? Que você fazia reunião, com data, com horário marcado. E a minha busca, ela era, tipo, fanática para ter uma vida com Deus, né? E mesmo sem conhecer os conceitos, eu servia a Deus no discipulado intencional, no discipulado formal, informal, com os de fora. Presta bem atenção nisso. Mas em casa, com a minha filha, eu usava a Bíblia de forma totalmente equivocada. Não era claro para mim que ela seria a minha discípula em Cristo, né? E que isso era a minha responsabilidade. Então, eu lembro-me de algumas vezes, quando ela precisou de correção, eu cheguei até a organizar estudos bíblicos com ela, com a intenção de corrigi-la biblicamente. Mas a palavra de Deus, ela não era usada para corrigir, para confrontar, para prevenir, para trazer esperança ao coração da minha filha. Ela era muito mais usada num tom acusatório, num tom bastante punitivo, porque não existia uma estratégia bíblica. Então, perceba que eu até utilizava a Bíblia, eu até organizava esse material, mas não havia, de fato, uma estratégia bíblica. O que havia? Havia um medo muito grande da minha parte de fracassar na educação dela, mas também pela motivação errada. Por quê? Porque a minha preocupação era sempre o que as pessoas iriam pensar, principalmente da educação que eu estava dando, né? Até por uma imagem, né? uma performance que eu criei a respeito de mim mesma. Então, mesmo quando eu fui intencional no discipulado, eu fiz de modo não bíblico durante muitos anos da minha caminhada cristã. Mas Deus, a gente sabe que Ele é misericordioso, Ele é muito longânimo. E Ele não permitiu
de forma alguma, né, que a Danúbia, nesse processo, ela se perdesse. Então, ela é um exemplo vivo, eu vejo que a Danúbia é um exemplo vívido, né, do que a Luciana afirmou na live passada, quando ela trata da questão dos resultados, que a gente não pode, não deve ficar presos aos resultados. E quem opera a transformação, quem opera a mudança no coração, de fato é o Espírito Santo. E foi exatamente isso que aconteceu. Então, na verdade, eu acreditava sinceramente que eu estava no caminho certo. E eu acreditava que eu estava agradando a Deus daquela forma. Eu era sincera, mas errada, né? Isso a gente tem que admitir. Então, por isso que hoje nós estamos aqui, né? Porque pela graça de Deus nós podemos testemunhar do poder do Espírito Santo em nossas vidas e de modo que eu considero extraordinário nesse caminho do discipulado. Então, nós queremos compartilhar com vocês um pouco da nossa história de mãe e filha discipuladoras. E vou repetir, como modelos de transformação e em transformação. E jamais como modelo de perfeição ou do tipo assim, olha, copie o nosso modelo, use as nossas estratégias, esse que está dando, não é essa a nossa ideia. Nossa ideia é mostrar aqui as nossas falhas, os nossos erros, mas também apresentar aquilo que a graça de Deus derramou sobre nós e, né, com a graça dele nós temos conseguido aí ver a glória de Cristo. Então nós queremos conversar um pouco sobre a nossa experiência, porque pode ser que muitos de vocês que estão aí conosco, estão passando por essa situação ou já passaram algo semelhante, esteja precisando de ajuda, ou às vezes quer até ajudar alguém, não sabe, de repente, né, a gente pode aí apresentar alguma sugestão. Então, a verdade é a seguinte, há esperança, né? Porque se houve esperança para mim, então há esperança para qualquer pessoa, creia nisso. Deus, ele é poderoso. E a expectativa é grande, né, Dan? E aí eu quero dizer assim para vocês, se vocês tiverem, às vezes, alguma dúvida sobre essas questões que nós vamos falar aqui, pode escrevendo aí nos comentários que nós vamos responder. E a equipe, eu peço por gentileza, né, vão anotando essas perguntas, porque no final nós vamos dando as respostas. E, aliás, eu quero aqui fazer um agradecimento muito especial a essa minha equipe, que tem sido valorosa, tem sido, assim, um ouro na minha vida. Tenho agradecido demais a Deus pela vida delas, que têm trabalhado arduamente para que as lives elas aconteçam. Então, elas trabalham antes, elas trabalham durante, elas trabalham depois, servindo ao Senhor. Então, eu sou muito grata a Deus pela vida da minha equipe, que tem me apoiado em toda essa estrutura. Dan, preparada para falar sobre a nossa experiência no discipulado? Não sei ainda, não. Vamos lá, então. Vamos lá. Da semana passada, na live, né, com a Luciana Sbrox, vimos os conceitos práticos de discipulado, o que é, o que não é discipulado, a perspectiva do discipulado intencional, não intencional. E foi ouvindo a Lu, conversando com a Lu durante esse período, que eu percebi que ficou muito claro para mim que eu falhei no discipulado intencional, já que eu não tive a iniciativa de discipular você de modo consciente. Então, a pergunta que eu faço para você é a seguinte: em algum momento da sua vida, você percebeu a falta desse discipulado intencional? Como que isso afetou negativamente sua vida espiritual? Se afetou. Você pode falar um pouquinho com a gente sobre isso? Já começa assim, com essa assim? Bem, nós vamos começar de leve, a gente vai deixar as mais difíceis para o final, tá bom? Legal, legal. Ó, sinceramente falando assim, analisando o discipulado de forma se houve se afetou negativamente a minha vida espiritual, né? Que acho que essa é a pergunta.
Eu diria que não, assim, eu não consigo ver assim, dessa maneira, por quê? Porque no meu caso, né, no meu caso específico, eu lia a Bíblia vendo você. Então, você dava o exemplo e isso, para mim, foi muito forte, né? Então, talvez você não tenha sentado comigo e me ensinado o que é amar ao próximo, mas eu via você amando ao próximo as mais diferentes facetas e formas de demonstrá-lo e fazê-lo. Você nunca sentou comigo para falar sobre o estudo indutivo de como é ser uma esposa submissa ou como é ser uma esposa e tudo mais, mas eu via o exemplo dentro de casa, eu vi o antes e depois do teu casamento, entendeu? E isso foi muito forte para mim e isso trouxe muito significado nesse sentido. Então, sim, de fato não houve o estudo de forma intencional. Ou quando houve, foi, né, talvez da maneira como não deveria ter sido feito. Mas é aquela frase que a gente sempre escuta, né? Criança vê, criança faz. Então eu via Jesus em você, eu lia a Bíblia através das suas ações, e isso fez muita diferença na minha vida, entendeu? Então, e assim, sinceramente mesmo falando, né, eu acho que quem me conhece sabe da minha sinceridade em falar isso. Eu trago como a história de José ou como as palavras de Paulo, assim, Deus usou o mal para o meu bem, entendeu? Eu entendo que talvez eu poderia me esquecer das palavras que você disse naquele momento, mas eu jamais me esqueceria do exemplo. Então, respondendo a pergunta assim, não. No meu caso, não afetou negativamente a minha vida espiritual, porque eu tive o exemplo. E aí fez total sentido, entendeu? Acho que é melhor falar mais de você, não vou falar mais de mim, não, porque senão não vou aguentar essa live, hein? Dan, Show de bola. mesmo diante da minha falha, né, e não ser intencional no discipulado, você é capaz de identificar se houve algum impacto da minha vida na sua caminhada cristã? Fala pra gente sobre isso. Eu vou pedir para os meus amigos, tem um monte de meus amigos, né? Eu tenho meus amigos, eles estão tudo aí. Vou falar para eles escreverem, sabe? Porque acho que é melhor quem está de fora, né? Que falar. Mas assim, eu poderia falar assim, a live toda sobre o lado positivo, né? Mas eu vou falar de algumas só. Algo que me marcou muito, assim, sempre na minha vida, é essa questão da vida de piedade, né? Que você sempre levou. Eu acho isso importante falar, né? Porque as pessoas, às vezes, elas veem, por exemplo, conhecem, né, a Cleo, uau, a Cleo, é a Cleo. E, de fato, é uau, a Cleo. Mas eu conheço todas as suas versões. Aquela que vem para a internet, para o YouTube, para o canal do YouTube, mas aquela que ninguém vê. E essa, na minha vida, é o que faz sentido, e é por isso que eu acho que a gente, graças ao nosso bom Deus, somos uma família tão estruturada, porque tanto você quanto meu pai, vocês nunca foram propaganda de margarina, né? Eu acho que é a vida real, é a vida como ela é. E isso para mim traz muito peso para mim, que eu também quero passar para os meus filhos, obviamente. Então, uma das coisas assim que sempre me impactou muito foi a sua busca por Deus, né? Eu lembro que quando a gente se converteu, quando a família se converteu, naquele primeiro momento, eu ainda era muito pequena, mas eu lembro, eu sempre te via passar muito tempo numa sala da nossa casa, em oração, e aí você fechava literalmente as portas do quarto e ficava, sei lá, 2, 3 horas orando, e eu via você chorar, eu via você lendo a Bíblia. Eu vi o meu pai toda noite, eu não sei se ele estava lendo ou se ele não estava dormindo, mas todo dia à noite ele sentava no canto da mesa, e ele abria a Bíblia, e ele lia a Bíblia. Então eu vi isso acontecendo, entendeu? Eu via muitos versículos, hoje eu sei decor, porque na nossa casa você colava os versículos assim, nas paredes da casa, para memorizar as escrituras e
E eu acabei decorando os versículos por conta disso, né? Eu vi a tua luta contra você mesmo, contra o pecado, porque assim, hoje assim, a gente percebe às vezes até uma normalização do pecado, né? Eu tenho pecado, e, e, e isso quem me conhece sabe que eu acho que isso eu arrastei muito, que é essa insatisfação com quem eu sou e o desejo e o anseio por buscar ser mais parecido com Jesus, assim. Isso sempre foi muito forte para mim e trouxe total reflexo na minha vida e na minha própria busca, né, por Cristo. Existe um antes e depois, por exemplo, também que isso afetou não, impactou muito. Existe um antes e depois em relação ao casamento, né? Um antes e depois de Cristo, eu acho que um antes e depois de algumas posturas que vocês tomaram, um antes e depois do Evangelho realmente chegar, né, na família e fazer a diferença. Isso também foi totalmente impactante para mim. Questão de generosidade. Assim, eu, na minha primeira infância e na minha adolescência, sempre fui extremamente egoísta. Não sei se por conta de ser filha única, né, e ter tudo para mim, ou se por conta do pecado mesmo que existe dentro da gente. Então, quando eu via você doando coisas para as pessoas ou ajudando, aquilo me incomodava, né? Por tamanho pecado meu. Mas o exemplo arrasta. Então, assim, eu acho que você, melhor do que ninguém, sabe quanto, né, Deus mudou em mim isso, e o quanto meu coração foi transformado pelo Espírito Santo e passou a ser generoso e abnegado, e sinto extremo prazer hoje em ajudar, em doar, e etc. Então, assim, são coisas que eu poderia falar tantas, né? Enfim, a gente tem muita coisa para falar. Mas, assim, que o poder do exemplo, sabe? Assim, é a vida do cristianismo mesmo, e isso trouxe muita coisa boa para mim. Amém. Vamos parar, né? Vamos parar. Amém. Fica claro aí, né? A gente pode observar, né, de forma muito clara mesmo, que a transformação de fato é o Espírito Santo que faz, né? E usando aí o meio dele, né? E como ele foi misericordioso comigo, né? Eu vejo essa misericórdia dele sobre a minha vida, dando, né, o privilégio de hoje nós podermos estar aqui juntas, né? Apesar dessas minhas falhas e, como você disse, né, o poder do exemplo foi um instrumento nas mãos dele, né? E agora nós podemos estar aqui juntas compartilhando disso. Louvado seja a Deus por isso. E então, Dan, a sua experiência maior, vamos falar um pouco de você agora, né? É mais com o discipulado intencional com os seus filhos. E eu gostaria que você falasse um pouco para as mães que estão nos vendo agora, né? Existe um ponto de partida para esse discipulado intencional? Como é que é isso? Então, eu acho que existe um ponto de partida que para a gente discipular os nossos filhos, nós precisamos ser discípulas de Cristo, sabe? Para mim, esse é um ponto de partida. Assim, nós, como mães, precisamos conhecer a Deus através da sua palavra, conhecer a nós mesmas, né? E buscar fazer a vontade dele totalmente dependente da graça, né? Porque dependente da graça, porque nesse processo, obviamente, que a gente vai errar e vai errar muito, mas a gente depende dessa graça, que onde abunda o pecado, superabundou a graça, então nós somos dependentes disso, né? Então, eu acho que o ponto de partida seria essa questão de sermos mães cristãs, né? O fato de eu ir à igreja não significa, eu vou até me ousar a dizer que não significa nada, assim. O que faz a diferença é a minha vida com Deus, de devoção e de busca pelo Senhor. Obviamente que a consequência vai ser essa, mas assim, eu realmente buscar, eu ter um relacionamento com o Senhor, eu cumprir com o propósito dele na minha vida, né? Efésios 2:10 diz que nós somos criadas em Cristo para as boas obras. Então, assim, faz parte, deveria fazer parte da natureza do cristão ser intencional. Ser intencional desde, sei lá, daquele supermercado,
nos meus relacionamentos com as pessoas, com os meus amigos, com a minha família e com os meus filhos também, né? Então, isso é uma ordem explícita de Jesus, assim, da gente fazer discípulos, né? Então, para mim, essa intencionalidade, ela precisa estar, de fato, presente na nossa vida, e o ponto de partida é eu ser discípula de Jesus, assim, realmente de seguir a Ele, de buscar segui-lo, de buscar andar com Ele, conhecê-lo e fazer a vontade dele. Eu posso afirmar, então, que essa sua forma de pensar é porque você enxerga o discipulado intencional como uma obediência, né? Você tem isso como uma ordem explícita e você deseja obedecer a isso. Essa que é a ideia. Sim, 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 com certeza. E às vezes a gente também observa, que tem as meninas ou que estão casando, ou elas vão se casar rapidinho, ou às vezes são recém-casadas, elas pensam em ter filhos, né? Elas pensam em ser mamães, futuras mamães, né? Em que momento que você considerou a possibilidade de ser intencional no discipulado com os seus filhos, né? Quando você começou a fazer isso? Desde quando eu ainda era uma tentante, né? Como se diz a expressão, eu era uma tentante. Acho que tem algumas pessoas aí que estão desejando ser mães e reflitam bem nesse desejo, porque a vida de vocês vai mudar assim completamente depois. Pro bom lado, né? Pro lado bom. Desde antes de eu estar grávida, porque meu sonho sempre foi ser mãe, né? Eu sempre quis ser mãe. Mas talvez até pela minha bagagem, né, pela influência aí, no começo de quando o Caleb nasceu, o desejo de ser assertiva também era pecaminoso. Porque eu queria que o Caleb tivesse atitudes ou posturas, ou se comportasse para que as pessoas olhassem para ele e vissem, uau, como ela é uma boa mãe. Então, assim, totalmente horrível, né? E aí Deus trouxe isso realmente à tona, trouxe essa mazela totalmente à tona e me purificou e falou, não, não é assim, você está errada. O Caleb, ele veio, né, Caleb e Lia vieram para glorificar Deus com a vida deles. Então isso mudou completamente a minha forma de vê-los, a minha forma de criá-los e a minha forma de ver a mim mesma, entende? Parece que tirou uma pressão de cima de mim, de ter que, não sei, durante muito tempo eu fui esposa de pastor, né? Então rolava toda essa pressão de que, nossa, os filhos do pastor precisam ser assim. Então eu tinha essa pressão de, uau, eles precisam ser certinhos e agir certinhos. Isso gerou uma pressão em mim. Mas Deus, ele é muito amoroso e muito gracioso e trouxe cura para o meu coração nesse sentido, tratou realmente comigo. Então, assim, hoje, os meus filhos, eles super erram, minha mãe, a gente brinca, eles me coram. Mas, assim, eles estão em processo, sabe, de crescimento, de transformação, assim como eu. Então, a mesma graça que eu recebo de Jesus em mim, que me perdoa e continua me amando, eu derramo dessa graça hoje sobre eles e continuo amando, e continuo investindo neles, e oro e abençoo, e corrijo, e educo, e insisto, e assim a gente vai. Amém, amém. Muito bom. Só dentro dessa tua pergunta, você me perguntou uma coisa aqui, eu preciso responder uma outra, né? Como é que eu faço isso com eles, né? Eu acho que você começou perguntando. Foi. Como é que eu comecei a fazer isso com eles, é isso? Eu perguntei, né, quando que você considerou a possibilidade, né, que você já falou antes, né, desde quando antes de você estar grávida, e quando e como você começou a fazer. Legal. Eu comecei a fazer isso com eles desde muito pequenininho, assim. Então a gente, tanto eu quanto meu marido, né, a gente trabalhava e tem trabalhado com eles
algumas coisas que a gente julgava e julga ser importante para essa faixa etária que eles estão. Então, ao primeiro momento, a gente sempre tratava e falava com eles sobre Deus, assim, sobre a grandiosidade de Deus, sobre quem é Deus. Então, a gente falava de forma da linguagem deles, né? Sobre como Deus é amoroso, como Deus é criativo, né? Quando Ele cria a natureza, como Deus é poderoso. E a gente falava da grandeza de Deus. E, somado a isso, a gente sempre falando de Jesus, da pessoa de Jesus, daquilo que Ele fez, do quanto Ele nos ama e da sua graça insondável, assim, né? Então, a gente trabalhou isso, a gente tem trabalhado a questão de, além disso, né? Depois vai aumentando, né? Identidade cristã, quem são eles em Cristo, são perdoados, são amados, são desejados, nasceram com um propósito e tudo mais. A gente trabalha com eles identidade sexual. Caleb nasceu homem, Lia nasceu mulher. Deus não erra no que ele faz, ele é maravilhoso e a gente tem tratado isso com eles também. E claro que de forma que compete à idade deles. Né? Aqui em casa a gente leva muito a sério Deuteronômio 6, 5 e 6, né? Que amarás o Senhor teu Deus, mas aí o versículo fala, ame o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças. Que todas essas palavras que hoje eu lhe ordeno estejam em seu coração. Então, primeiro, assim, eu preciso ser discípulo, né? Foi aquilo que a gente falou. Começa aí. Mas depois o texto continua falando assim, ensine com persistência a seus filhos, converse sobre essas coisas, sobre as coisas de Deus, quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Isso é aquilo que a Lu falou na semana passada, né? É vida na vida. Então, sempre, cada oportunidade que a gente tem, a gente aponta para Cristo, assim. Então, constantemente, é todo tempo essa intencionalidade. O assunto que nós conversamos também na semana passada é um pouco em relação à questão menino e menina, né? Então, você tem o menino e tem a menina, e você fala em relação a essa questão, né, da identidade, né? Você trata diferente o discipulado entre eles? Ó, eu tenho menino e uma menina, eles são, além de serem, né, menino e menina, eles são água e vinho, sal e açúcar, calor e frio, eles são completamente diferentes, assim, no jeito de ser deles, e eu demorei um pouco para entender isso. Então, assim, eu precisei estudar Caleb, eu precisei estudar de fato a Lia, e entendendo a forma deles reagirem, a forma deles se expressarem, a linguagem que eles conseguiram entender melhor, e para poder até tratar, né, de forma... Porque, assim, o Caleb, ele tem áreas que precisam ser tratadas que são diferentes das áreas da Lia, e áreas para ser motivadas que também são diferentes dela, né? Então, assim, eu passo orando, buscando, clamando por misericórdia, para que Deus dê realmente sabedoria para lidar com ambos nas suas individualidades. O que funciona para um não funciona para outro. Às vezes, alguma coisinha ou outra sim, mas assim, formas de correção, formas de expressar amor, enfim. Eles são bem diferentes, então precisam ser respeitadas as suas individualidades e serem tratados nas suas individualidades também. Perfeito. Porque às vezes, até por eles estarem próximos na idade relativamente, né? Então, às vezes pode ser que os pais caiam no engano, né? De tratar aquela velha história, né? Eu amo os meus filhos igual, então eu vou tratar igual, né? E pelo que você fala, não é bem assim, né? O amar, o tratar, tem que respeitar a individualidade. Amar, a gente ama igual, assim, sinceramente, a gente ama igual. Eu amo os dois de forma absurda igualmente. Mas eles são diferentes, assim, são completamente diferentes. Então, eu preciso respeitar as individualidades deles. E para isso, é preciso realmente assim, gastar um tempinho estudando, vendo como é que eles são, sondando, para ver, né, as áreas que você precisa atuar e tudo mais. A gente não nasce com um manual, né? Como ser mãe. O seu filho, ele não nasce da barriga e sai de um papelzinho e fala, ó, ele vai funcionar assim. Não é uma...
uma máquina de Você sabe, lavar, né? Você você sabe precisa... que eu sempre acreditei que os meus netos fossem assim, né? Tivessem nascido assim. Então, não é assim, né? Claro, não, não é não. Eu Tá que bom, lute. Dan, agora vamos falar um pouco, pensar um pouco na sua rotina diária, né? Você é mãe, aí já ficou claro, de dois, né? Uma de 8, uma menina de 5. Isso exige uma demanda intensa, né? E agora também escola em tempo de pandemia, então você acaba se tornando uma professora, esse sistema híbrido, né? Leva você também a ser até motorista, enfim, né? Você acaba sendo uma multifuncional. E ajuda também o seu esposo na agência, você também é dona de casa, não tem ajudante, né? Não tem ninguém para estar te auxiliando, mas ao mesmo tempo você auxilia todo mundo, né? Aí tem momentos que, devido a toda essa intensidade de tarefas, né? Você fala assim, bom, agora eu vou intencionalmente parar tudo, porque eles ainda são pequenininhos, eles que se cuidem, eu vou então relaxar, eu vou ficar no momento, né, de não fazer nada aqui. Isso acontece com você? Desculpa. As mães sabem, né, que a gente não tem sossego nem no banheiro, assim, desculpa falar isso em rede social. Eu proibi agora de conversarem comigo no banheiro, eles estão proibidos, porque não tem, eu preciso de espaço. Ó, Uhum. a minha vida é bem divertida, assim, é tudo isso aí mesmo. E acredito que a maioria das mães, e muito mais, talvez seja muito mais difícil do que a minha vida, né? Eu tenho o privilégio de trabalhar no meu trabalho secular, mas dentro da minha casa, né? Meu marido trabalha também, tem o bônus e o ônus de tudo isso. Mas ainda assim é um privilégio, né? Tem mulheres que saem de manhã e voltam, enfim, à tardezinha, então é bem complicado. Não, eu não tenho eu sinceramente não tenho esse tempo de descanso, assim, dessa minha intencionalidade, não. A gente prioriza aquilo que é importante para nós, né? Então, hoje eu tenho um compromisso muito sério, assim, comigo, com meu Deus, comigo, com meu marido e com os meus filhos, assim. Eles são prioridade para mim. Então, o tempo que eu tenho, assim, com eles, de qualidade, de estar junto, a gente está, sei lá, é sempre com a intenção. Se passa uma ambulância na rua, eu falo, gente, vamos morar, a gente não sabe quem está lá dentro. Aqui em casa, nas tarefas domésticas, eu coloco eles para me ajudar. O Caleb detesta tirar o lixo dos banheiros, mas eu falo, filho, a gente não faz na vida só o que a gente quer, a gente faz o que é preciso fazer. O tempo todo, sei lá, se eu estou cortando, ontem mesmo, eu estava cortando maracujá e impressionada com aquilo, falou, uau, como Deus é grande. E assim, buscando de todas as formas, ser intencional nas minhas. Não tem descanso, né? Eu acho que quando você quer realmente assim, glorificar Deus naquilo que você está fazendo, você não tem descanso, não. Entendi. Então, quer dizer que você aproveita todas as oportunidades para você criar esse vínculo de aproximação e ensiná-los a respeito de Deus, a respeito do caráter cristão para os seus filhos. É isso, né? Sim, mãe, aquilo que eu posso fazer, aquilo que está no meu alcance fazer, eu tenho tentado fazer, sabe? É que, como a gente falou no começo, longe de ser perfeita ou de estar na perfeição ou de que os meus filhos sejam perfeitos, eu acho que nem se trata disso. Mas naquilo que me compete, sabe, eu tenho tentado, tenho me esmerado para fazer, assim, realmente para encharcá-los de Deus, porque infelizmente a gente está vivendo dias horríveis e terríveis, em que o mundo vem com tudo para cima das crianças. Então, assim, aquilo que a gente pode fazer para mantê-los e para que eles amem a Deus, amem a Jesus e queiram servir ao próximo, assim, a gente tem tentado investir e ser intencional nisso. Ok. Ô, Dan, vendo aí, né, toda essa rotina, né, esse trabalho, né, que você e muitas mães têm feito, você acredita que o discipulado tem um preço ou é tranquilo discipular os filhos? Basta ter um método e tudo flui naturalmente.
Fala sobre isso. Ai, se alguém tiver, vocês me avisam. Não tem não, não tem método não. O preço é muito alto. Tanto é que a gente não tem descanso, assim, né? É constante, né? Então, por exemplo, aqui em casa nós procuramos orar com eles e ler a Bíblia, histórias todos os dias. Uma vez por semana a gente faz o nosso culto doméstico, que aí o Anderson realmente prepara uma palavra específica e a gente ali faz junto, eles participam, a gente canta louvor, faz um culto mesmo doméstico. Outro dia à noite na semana a gente faz devocional separado. O Anderson só com o Caleb e eu só com a Lia, para tratar temas específicos de cada um. Ou seja, demanda tempo, né? Demanda trabalho mental, demanda físico. Às vezes você está cansado, você não quer fazer, enfim. E acontece de às vezes não fazer também dentro da nossa correria. Mas então, assim, exige sacrifício, né? Hoje mesmo o Anderson estava super cansado e o Caleb queria brincar de Lego, porque ele construiu, enfim, várias coisas de Lego. Então ele foi lá, pegou o Lego, sentou com ele, foi brincar de Lego, entendeu? Então você abre mão, né, do seu tempo, das suas coisas, do seu direito de fazer alguma coisa, para construir memórias, né, junto com os nossos filhos, assim. Então não é fácil. Eu tô só começando, meus filhos são pequenos ainda, né? Quem tem filhos maiores dizem que a próxima fase sempre é mais difícil. Então é isso, assim. Às vezes eu tô super calma, às vezes eu dou uns gritos, às vezes a gente consegue ter o controle da situação, às vezes não. Então é vivendo um dia de cada vez na dependência do Senhor mesmo. Tá. E deixa eu te perguntar uma coisa nessa linha aí. Você falou que faz o devocional, faz o culto doméstico, né? E acontece de ter aquele dia assim que tá todo mundo cansado, né? O pai e a mãe, e pensa assim, hoje eu não vou fazer não. As crianças gostam quando não é feito ou eles cobram? Como que é essa parte para eles, assim? Conta isso. Aqui em casa eles cobram, sim. Por isso que eu falo, não tem descanso, não. Ontem foi assim, ontem a gente estava, assim, eu estava me preparando para ir dormir e o Caleb falou assim, mãe, vamos fazer o nosso devocional, nosso culto da família? Aí eu toda feliz, vamos, filho. E aí a gente fez o nosso tempo e foi bem legal. Então eles pedem sim. Tá. Quer dizer, para eles, o que você falou, tá construindo memória, tá construindo um fundamento, e eles já incorporaram que isso é parte da vida deles, né? Sim, sim. É legal, por exemplo, às vezes a gente não tá, já aconteceu, por exemplo, na oração para comer, né? Às vezes a gente não tá na mesa, tá os dois, eles vão começar a comer antes da gente. Eles oram antes de comer, entendeu? Mesmo a gente não estando lá, né? Então isso é muito legal. Então, um aspecto também que eu acho importante falar, inclusive para servir de experiência para as mães que estão conosco agora, é sobre a sensação assim, eu sou uma péssima mãe, não consigo discipular meus filhos, parece que eu ensino e eu não vejo resultado. Eu ouço isso com muita frequência, né? Inclusive até conversei sobre isso com a Luciana também na live passada, né? Isso acontece no seu mundo? Não? Como é que é? Fala um pouco sobre essa questão para gente. Sim, sim. Sim, mas assim, eu procuro trazer o fato de eu me sentir assim não significa que eu sou assim. Então, nesses momentos, eu procuro lidar com a verdade, né? Trazer a verdade para minha cabeça, assim, para minha memória, né? O que Deus pensa sobre mim. Talvez eu possa estar pensando que eu sou, mas eu agi naquele momento de uma maneira que eu não deveria agir. Então, eu trago essas verdades, assim, até para não ficar me vitimizando ou continuar nesse momento de melancolia, né? Porque eu não sou perfeita, estou em processo, assim, meus filhos não são, não serão, não é essa a ideia, né? Então a gente precisa ser muito realista, né? Nós temos que dar o nosso melhor, sem sombra de dúvidas, mas
o resultado é com o Senhor, né? O Espírito Santo tem o poder de transformar, de convencer do pecado, do juízo, da justiça. O Espírito Santo tem o poder de transformar os corações, e ele faz. Então é isso, assim, a gente tem que lidar com a verdade sempre. Ok. Mas então, mesmo diante de toda essa dinâmica, de toda essa rotina de discipulado intencional que vocês têm, mas ainda assim é possível que passe isso pela sua mente, né? Eu falo porque às vezes vocês fazendo, isso passa. Imagina para as mães que às vezes não têm ainda a cultura do discipulado intencional, como foi o meu caso, por exemplo, né? Que quantas vezes eu me sentia um fracasso, né? Por quê? Porque eu estava preocupada com o resultado, mas não diante daquilo que Deus esperava, e sim daquilo que as pessoas esperavam. Então, eu acho que é bacana considerar e ponderar esse lidar com a verdade, né? Até para evitar, porque também, de repente, a mãe pode achar que, pelo fato dela criar, dela desenvolver um discipulado intencional, ter uma dinâmica, ter uma rotina nesse sentido, que vai ser certeza de sucesso também no futuro. E a gente Não, sabe que você. não, né? É isso A aí. gente sabe, né? Então, acho que seria legal também a gente pensar nessas duas perspectivas, pensando em resultados, né? Não é porque eu fiz direitinho que vai ser um sucesso. E não é Não, porque eu não fui intencional que vai ser um fracasso, né? exatamente, Quem exatamente. vai. E você se cobra muito? Como é que é lidar com essa questão de cobrança? Me conta. Vai, alguém ouviu essa pergunta? Responde aí, por favor. Vamos ver. Eu me cobro muito, gente. Vamos ver se as minhas amigas vão responder. Vou ficar Mas vendo ela se te elas... conhece. Vamos ver se elas me conhecem. Vamos ver se elas vão responder. Acho que elas não estão mais online, mãe. Eu acho que não, acho que elas foram embora, elas desistiram. Elas desistiram. Eu me cobro muito em tudo. E assim, em relação à mãe, nasce uma mãe, nasce o sentimento de culpa, né? De você se cobrar e tudo mais. Em relação a essa questão, por exemplo, da autocobrança, eu confesso que essa pandemia me ajudou muito, assim, porque a gente precisava sobreviver aqui em casa, né? Éramos nós quatro trabalhando aqui, tendo que fazer, né, a rotina do lar, trabalho, crianças na aula, duas crianças em horários diferentes, uma de manhã, outra, enfim. Então, assim, se eu continuasse me cobrando de querer ver a casa organizada, a roupa lavada, tudo passado, eu linda, magra, que não é o caso, né? Tipo, as crianças, enfim, Mas eles só está começam, ficando. tô ficando, voltei, tô voltando. Eu sempre exigia muito em relação à questão do celular, que eles só podiam ficar ali uns minutinhos. Pô, na pandemia você não tinha muito o que fazer, então aquilo eu fui precisando, assim, ou eu parava de me cobrar, e mantinha o ambiente familiar tranquilo, ou isso aqui ia virar um caos. Então, com isso, existe uma expressão em espanhol que não tem em português, mas que eu acho muito legal, eu barrei um câmbio, que é eu diminuí o meu ritmo, sabe, assim, nesse sentido das minhas exigências comigo mesmo e com os demais, assim. E acho que isso foi muito positivo para a gente, enquanto família. Eu aprendi a respeitar os meus limites, também é me conhecer, é ter esse autoconhecimento, a entender que é o momento, naquele momento a gente consegue fazer isso, nesse momento a gente não consegue fazer. Essa semana, por exemplo, eu não consegui limpar minha casa, tá tudo sujo, entendeu? Eu olho para ela e falo, mas não tá dando, então eu não vou fazer agora, a hora que der tempo eu faço. Então, assim, o que mais importa é que os meus filhos estejam bem, meu marido esteja bem, isso é o que mais importa para mim. E eles estão, todos lá tomando banho, jantado, bonitinho, brincando. Então, eu acho que é isso, sabe? Assim, então, eu sempre fui de me exigir muito, muito. Sempre, eu nunca tive piedade comigo mesma, assim. Sempre fui implacável. Mas Deus tem me ensinado a ser mais humilde, não querer ser perfeccionista, tratar do meu orgulho e me colocar no mesmo diante dele, para que eu seja a mulher que ele quer que eu seja.
Talvez é o que você falou, né? Também estabelecer prioridades, né? O que é prioridade, né? Acho que isso é bem importante também. Você já se sentiu um fracasso como discipuladora dos seus filhos? Então, as crianças, eles são muito pequenos ainda, né? Tenho ainda pouco tempo nesse período. Eu não, ainda não me senti um fracasso, mas tenho medo disso. Tá. Uhum. Ok. E você tem alguma experiência que você pode assim considerar que foi a melhor em relação a discipular seus filhos? Tipo assim, eu gostaria de destacar essa experiência foi bacana. Uma experiência só, assim? Não, ou você pode, qual seria a melhor experiência sua em discipular os seus filhos, né? Eu entendo. Assim, ver eles crescendo com uma boa teologia, para mim é fantástico. Sabe? Saber que eles já entenderam o que é graça. Assim. Saber que eles sabem que eles são pecadores e que eles precisam de Jesus e que para eles não tem salvação se não for em Jesus. Então, assim, para mim, ver eles crescendo com uma boa teologia, saudáveis, né? É fantástico, assim, é algo lindo. E, e depois ver eles, né, agindo, né, se comportando longe da gente, principalmente. Talvez eu acho que eles se comportem melhor longe da gente do que perto com a gente, presente, né? Acho que você sabe melhor do que isso. Isso também é muito legal, assim. Mas tem algumas coisas. Tem um exemplo que eu queria compartilhar, assim, que me deixou impactada. Há pouco tempo atrás, um amigo nosso ficou bastante doente e ele ficou internado, foi entubado para UTI. Isso mobilizou muito a gente em oração. E durante 10 dias, eu fui no hospital com essa minha amiga para estar lá com ela, orar com ela. E eu não achava que isso fosse ter. Eu não achava que eles estavam me observando assim, nesse sentido. Para mim, sinceramente, eu não achava que eles estavam vendo aquilo que eu estava fazendo nesse sentido. Mas semana passada o Caleb chegou da escola e ele falou assim para mim: mãe, hoje um amigo meu ele machucou. E aí todo mundo foi correndo para a sala, mas na hora do intervalo, né, o amiguinho dele machucou. E todo mundo foi correndo para a sala, mas eu fiquei do lado dele. Eu subi as escadas junto com ele para ajudá-lo até chegar lá. E aí aquilo nossa, filho, que legal, elogiei e tudo mais. E aí me caiu a ficha, sabe? Ele estava vendo o que eu estava fazendo. E, e aí depois aconteceram outras situações nesse sentido também, de amiguinho se machucar e ele tá ali para ajudar, ou para a própria irmã dele, que às vezes o relacionamento é mais tenso, mas ele também melhorou muito nesse quesito. Então, assim, essa experiência, às vezes, de você fazer intencionalmente, mas também não intencionalmente, você vê o fruto ali, é algo impagável. Ok. Nesse processo, você acredita que eles percebem se eles estão sendo ensinados, eles estão sendo ensinados a ser, a pensar, a agir, a sentir, a viver como Cristo? Você tem alguma experiência em relação gostaria assim de saber, né, para as mães que estão ouvindo, a percepção deles, porque a gente se incomoda um pouco com isso, né? Será que eles têm uma percepção de que eles estão sendo ensinados a viver, a ser como Cristo? Ou não? Ó, no meu caso, eles têm, porque eu falo tanto na cabeça. Eu realmente falo, ó, vocês estão sendo criados para a glória de Deus. Vocês são cópias de Jesus, é para eles nascer, entendeu? Então eu falo assim, coitado, eles sabem bastante. Tanto assim, por exemplo, é a minha frase quando eu deixo eles na porta da escola. Você pode perguntar para qualquer um. Falei, nunca se esqueça, essa é a nossa frase quando vai para a escola. E nunca se esqueça. E aí eles me respondem, eu sou uma cópia de Jesus, tá bom, eu sei. Eles já falam assim, eles sabem que eles estão sendo criados para a glória de Deus, eles sabem. E se não sabe, eu lembro eles todo dia. Entendeu? Se eles esquecem, eu lembro eles todo dia. Tá inculcando mesmo, né? Tá inculcando, né? Amém. Então, você falou um pouco que são água e vinho, né?
Até porque um é menino, outro é menina, um está numa idade, outra está na outra idade, e a gente já falou um pouco a respeito das individualidades, mas para colaborar, você tem assim algum material específico, estratégico que você trabalha com eles? Você teria alguma sugestão nesse sentido para oferecer aos pais que estão nos assistindo? Ou você só usa a Bíblia e ok? Como é que essa questão de material, recursos materiais? Como que você trabalha com eles? Sim, a Bíblia, sim, ela é luz para os nossos caminhos, né? Então, ela é, sem dúvida, a nossa base. Eu trabalho com eles, como que eu posso explicar isso, hein? Eu trabalho com eles aquilo que Deus trabalha comigo, sabe? Assim, eu gosto de lidar com eles e coisas que Deus está falando comigo, assim. Eu prefiro trabalhar dessa forma, comigo e com o Anderson, obviamente, que eu não posso falar que esse trabalho é feito só comigo, né? Eu tenho um parceiro absurdo, meu marido ele é um pai excelente com os nossos filhos e ele faz um trabalho incrível também junto comigo, né? O mérito não é só meu, se é que há algum mérito. Mas a gente trabalha em equipe, né? Porque eu também entendo que pai ele não tem que ajudar a mãe. Pai é pai, ele não é ajudante da mãe, ele é pai. Então a tarefa de discipular é dele tanto quanto da mãe, né? Então o Anderson faz um trabalho muito legal nesse sentido também. Então, assim, juntos a gente trabalha com eles, a gente usa a Bíblia, a gente usa livros que a gente está lendo. Tem um livro que para mim foi muito impactante, assim, eu não me lembro se a Lu comentou semana passada, mas é aquele, acho que sim, Pastoreando o Coração da Criança. Esse livro foi muito, muito, muito importante na minha vida. É um livro que fala que Deus ele trata primeiro com a gente, para depois a gente poder tratar com os nossos filhos. Então, assim, foi muito bom. Sigo algumas pessoas boas, educadoras cristãs, que também me ajudam, me orientam, né? Nesse sentido, eu acho muito legal a gente ter essas referências também. O que mais? Seria isso? Bons Para livros, boas. quando você trabalha, né, o material, essa ideia mesmo, né? Como que você trabalha, né? Por exemplo, esses tempos, há um tempo atrás, eu li um livro que se chama Incomparável, que trabalhava os 10 atributos de Deus. Então, de forma mais infantil, eu trabalhei os 10 atributos de Deus com as crianças, entendeu? Então, a gente foi ensinando para eles que Deus é infinito, Deus é amor, Deus é... Enfim. Então, a gente vai trabalhando assim. Recentemente, a Anderson e eu lemos juntos a carta de 1 Pedro. Então, a gente trabalhou alguns tópicos de 1 Pedro com eles. Agora, a gente está trabalhando o Tiago. E assim. Ah, tá. Quer dizer que vocês também usam livros específicos da Bíblia, né? Para Sim, sim. trabalhar com eles. Tá. Então, agora, vamos pensar um pouquinho na sua própria vida como discípula da sua mãe. E hoje você é discipuladora dos seus filhos. Você acredita que há esperança para as mães que acham que está tudo perdido? Porque é possível que às vezes tenha mãe desesperada, né? Deu tudo errado, fiz tudo errado, não estou conseguindo, não tenho sucesso. Como é que você pensa sobre isso? Há esperança? Há muita esperança, assim. Eu acho que nós, de fato, somos o exemplo disso, assim. Você teve um péssimo, você não teve exemplo familiar, né? Muito pelo contrário. Mas você se dispôs a ser moldada pelo Senhor, né? E da mesma maneira, assim, por exemplo, o que a gente tem falado, né? O discipulado na minha vida, ele não foi intencional, mas Deus, assim, através do Espírito Santo, que me convenceu, me convence do pecado, né? Do meu pecado, foi trabalhando em mim. Então, assim, para mães de crianças que ainda não começaram, é possível, sabe? É totalmente possível. Para mães de adolescentes, que às vezes tem muitos adolescentes que a adolescência é uma fase um pouco mais tensa, digamos assim, ou tem a sua peculiaridade, é possível, sim. Né? Eu me lembro que eu e você, a gente teve uma super aproximação justamente na minha época, ali, dos 14, 15 anos. Foi onde a gente
se aproximou ainda mais, e, né, porque justamente você já vinha de um processo de transformação e que culminou nessa minha idade, né? Então, assim, e foi muito bacana e fez muito sentido ali naquele momento. Então, é totalmente possível, né? A gente tem, nós cremos e pertencemos num Deus que ele é capaz de trazer vida a mortos. Então, ele é capaz de restaurar qualquer relacionamento, ele é capaz de curar qualquer trauma, qualquer sequela. Eu tive muitas sequelas na minha vida, no meu relacionamento com Deus, por conta de, né, da infância e tudo mais. Sim, eu tive, mas Deus também me restaurou, também me curou, também me transformou. E hoje, assim, graças a Deus, eu e você temos um relacionamento extremamente saudável, e tenho podido ter com os meus filhos também. Então, assim, esse é o Deus em quem eu creio, sabe? Um Deus que faz milagres, um Deus que é maravilhoso e que pode transformar qualquer relacionamento. Uhum. Realmente é uma questão de confiar na pessoa certa, né? E no mérito a quem tem mérito, né? Que é, de fato, a pessoa do Espírito Santo e a gente está focada no nosso próprio coração e na obediência a ele, né? Porque o Sim, resultado de fato vem dele, né? eu só acredito, assim, eu acredito que é um processo difícil e doloroso, muitas vezes, mas que vale a pena ser pago. Educar filho não é fácil, você sabe disso. Eu tive as minhas, né, os meus momentos difíceis da minha adolescência, onde uma mãe precisa se dobrar diante do Senhor e orar e jejuar e clamar realmente pela ação e intervenção do Espírito Santo. E então, assim, não é fácil, né? A gente abrir mão de nós mesmas, de sermos tratadas pelo Senhor, de estar ali na prensa, né, na roda do oleiro, de ser tratada por Ele primeiro, é muito doloroso. Mas vale a pena, né? Acho que valeu a pena para você, eu espero, né, que tenha valido a pena e está valendo a pena comigo e com os meus filhos. Valeu muito a pena. Ô, Dan, pensando aí, já que você está citando a avó, né? Falando da percepção da avó, eu também imagino que deva ter algumas vozes aí assistindo a gente, né? Eu acho. Você acha que é importante a presença dos avós na vida dos netos? Fala um pouco sobre essa. Sim, sim. Quando nós estávamos longe, né, na Argentina, essa era uma das minhas maiores dores, né? De ver os meus filhos crescendo longe dos avós. Graças a Deus que lá nossos filhos puderam ter também, né, os seus avós argentinos que cuidavam e mimavam deles e tentavam de alguma maneira suprir, né, essa ausência. E agora, estando aqui, estando na mesma cidade, eles podendo ter esse contato com os avós, é maravilhoso, assim. Eles amam, é vida, né? Acho que você sempre diz isso, é vida. Eu acho que é vida para os avós e é vida para eles também, assim. As crianças são apaixonadas pelos avós deles, assim. Então, eu tenho o privilégio de que os meus filhos tenham bons avós. Então, isso é muito, muito legal. Ok. Ô, Dan, pensando na questão anterior, né, sobre às vezes as mães que, porventura, estejam em algum conflito, como que elas poderiam rever a sua conduta não intencional, se esse for o caso? Você tem alguma sugestão para essas mães? Eu acho que é tempo da gente voltar o nosso coração para Jesus. Nós estamos vivendo o final dos tempos mesmo, assim, né? Isso tem sido cada vez mais claro. Então, eu acho que é o momento de nós, como mães, da gente voltar o nosso coração para o Evangelho de Cristo, sabe? E nos debruçarmos ali na palavra do Senhor realmente e buscarmos ser discípulas de Cristo. Porque porque quando a gente é discípula de Cristo, essa intencionalidade vai ser o resultado da minha vida com Deus. Se eu não tiver essa vida com Deus, é muito difícil, né, que eu tenha essa intencionalidade nas minhas ações. Então, assim, se a minha sugestão sinceramente é essa, sabe? De que você possa voltar o teu coração para Deus, de que você possa gastar, investir tempo ali de oração, de leitura da palavra,
de busca por conhecer a Deus e por se conhecer, né? Conhecendo a palavra, a gente também se conhece. Investir tempo nisso. Porque aí vai ser essa ação intencional vai ser a resposta da sua vida com Deus. Uhum. Ok, amém. Bom, pessoal, nós estamos aí encerrando, né? Eu gostaria de pedir para a minha equipe se tem alguma pergunta ou não. Parece que nós não temos nenhuma pergunta. Eu gostaria, então, de deixar aqui para o pessoal algumas orientações, né? Esse mês de maio, nós não estamos publicando no canal Conselhos da Cleo, porque nós estamos aí nessa sequência de lives. E eu quero fazer um convite para todas, né, para todos vocês que estão aqui conosco, para estar conosco na quarta-feira próxima. Nós vamos estar com o pastor Alexandre Mendes. Ele é conhecido como Sacha. Ele é um dos pastores da Igreja Batista Maranata de São José dos Campos, diretor do Seminário Teológico Ministerial Foco. Ele é professor visitante em seminários e conferências, né, relacionados à área de juventude, aconselhamento bíblico. Ele é bacharel, economista, enfim. Se eu for ler aqui, se eu for ver todo o currículo dele, eu vou passar aqui a noite inteira com vocês. Mas ele tem um aspecto que eu acho que é fundamental, né? Que é a vida dele, a vida pastoral, a vida cristã. E ele vem para falar com a gente sobre materiais, né? Recursos para a gente estar utilizando no discipulado intencional. Então, quem está com alguma dificuldade nesse sentido, né? De como começar, o que usar, né? Como fazer. Então, nós vamos ter esse pastor que tem toda uma experiência, uma bagagem acerca desse assunto. Então, essa live próxima da gente, ela vai ser extraordinária. Ela vai ser quarta-feira, às 13h30 da tarde. Eu sei que é um horário de pico para muitas mães que estão aí aceleradas no ritmo escolar, às vezes até de trabalho, almoço, mas vai ficar gravada no IGTV e acho que vai valer muito a pena vocês verem isso em tempo oportuno, tá bom? Tem alguma pergunta? Ah, chegou uma pergunta aqui, Dan. Dan, pensando no discipulado intencional, há perigo de que isso se torne um ídolo? É a Luciana que está perguntando. A Luciana Sborovski, que fez Vou essa pedir para ela responder essa pergunta. Eu acho que tudo é perigo de se tornar um ídolo na nossa vida, se a gente não colocar, né? Ídolo é aquilo, a gente já sabe, né? Que é aquilo que ocupa o lugar de Deus, que faz a gente pecar, enfim. Eu acredito que sim. Se a gente não colocar realmente o foco no Senhor, ele pode se tornar um ídolo no coração, sim. Ela tá dando risada. Porque às vezes é o que eu falei, a nossa intenção, ela é boa, né? Assim, boa na humanidade pecaminosa, mas ela pode se tornar uma exigência tão grande que a Claro. gente, né, desvincula do verdadeiro foco, né? Do propósito, né? A gente faz o nosso propósito é glorificar o Senhor. Então, né, a gente nasceu para isso. Exatamente. Bom, acho que não temos nenhuma pergunta a mais. Dan, eu quero agradecer a Deus por sua vida, por você ter aceito esse desafio, por ter sido tão transparente, por ter sido tão sincera, tão clara, né, no seu testemunho, nas suas exemplificações. Que Deus continue abençoando você e o Anderson como pais. Nós somos avós e eu posso falar, né, dos frutos que nós temos colhido. Então, aqui, quando eles passam com a gente, é muito nítido que eles obedecem vocês, independentemente de vocês estarem presentes. Então, as instruções, elas são vividas aqui conosco.
Então, nós temos experimentado que a identidade está sendo, foi lançada, está sendo produzida, está sendo edificada, e a gente tem visto isso de forma muito clara. Mas, como você mesma sempre diz, o importante não é começar bem, é terminar bem. E terminar, a gente só vai fazer isso na glória. Então, que Deus derrame graça sobre você, sobre seu esposo, para que vocês continuem perseverantes, né, em fazer os filhos de vocês serem e se tornarem a cada dia parecido com o Senhor Jesus Cristo. Muito grata a Deus pela sua vida, pelo privilégio de sua mãe, estarmos aqui nessa oportunidade única. Eu quero agradecer também a vocês que estiveram aqui conosco, que ainda estão aqui conosco, né, se mantendo até o finalzinho. Essa live ela vai ficar também gravada no IGTV, às vezes você pode estar passando isso para alguém, né, porque ela pode estar ajudando a família, ajudando vidas. Então, muito obrigada mesmo por se manter aqui conosco até esse momento e façam o empenho para estar aqui quarta-feira que vem, às 13h30, para a gente ver a continuidade desse assunto, que tem edificado as nossas vidas. Um forte abraço, pessoal. Eu quero falar, deixa eu falar, eu tenho que terminar, tenho que dar minha palavra final, você esqueceu? Palavra franqueada. Gente, é assim, vocês estão vendo, né? Assim eu e minha mãe. Ela é a estrutura, eu sou a desestrutura. Eu sou muito grata a Deus, assim, pelo privilégio de ser sua filha. Eu acho que realmente, assim, Deus foi muito, muito generoso comigo. E eu te agradeço por você ser como você é comigo durante todo esse tempo, por essa nossa cumplicidade, né? Por essa nossa amizade, por essa nossa parceria. É muito bom caminhar junto com você. E que Deus continue te usando nesse ministério de discipulado. Eu sei que, na verdade, eu não sei a quantidade de pessoas que já foram alcançadas, né? Assim, que Deus usou a sua vida para alcançar, para aconselhar. Eu tenho certeza de que Deus está sendo glorificado através de você enquanto discipuladora. E para mim é motivo de muito orgulho tê-la como minha mãe. Eu te amo muito. Amém. Eu também te amo muito. Beijos, tchau. Tchau, gente. Obrigada, viu? Obrigada a todo mundo, minhas amigas, todo mundo aí. E o pessoal da Argentina que ficou. Obrigadão. Beijo, beijo. Beijo, gente. Vai ficar gravado, vai ficar gravado.